Pastores em Perigo, capítulo 3, Homens de Visão. Quem me conhece sabe que aprecio filmes do gênero aventura, em que os heróis, cena após cena, se superam em seus feitos. Há um filme que marcou particularmente, tanto que ainda hoje considero não ter visto nada melhor: Os 12 Condenados. O filme conta a história de 12 homens que são julgados por seus crimes e sua condenação é a prisão perpétua. Eles formavam um grupo completamente diferente. Cada homem tinha uma especialidade relativa à guerra. Seus conhecimentos em artes marciais, estratégias bélicas, explosivos, etc., os tornavam um pequeno exército incrivelmente eficiente. Agentes do governo preocupados em solucionar um sério problema pendente e sem saber mais a quem recorrer, reúnem esses 12 condenados na prisão e expõem-lhes as tarefas, sendo que cada um ganha um papel diferente e importante a cumprir, e, é claro, praticamente impossível. O desenrolar do enredo é emocionante e posso até mesmo dizer, é gratificante ver como cada um cumpre sua missão, excedendo em muito a expectativa do espectador. Cada vez que essa história vem à minha lembrança, eu a relaciono imediatamente ao rei Davi e seus guerreiros. Davi era um homem de muitos dons, era poeta e escritor, músico e rei, mas acima de tudo era um guerreiro. Para ele, as batalhas não eram episódios desconhecidos. Ele já lutara muitas guerras, fora ferido, derramara sangue e estava acostumado à luta. Como líder e pastor, é preciso que você estude atentamente a vida desse rei, pois mesmo que você não seja um poeta, escritor, músico e com certeza muito menos rei, mas à frente de seu rebanho você é um guerreiro. Davi foi um comandante. Ele era o tipo de líder que atraía homens corajosos e de visão. Em seu exército destacavam-se guerreiros espetaculares, tão fantásticos que as escrituras não registram somente seus nomes, mas também seus atos heróicos. Provavelmente você nunca ouviu falar deles, mas se fosse contemporâneo do rei Davi, não desconheceria a fama desses soldados. Eles eram capazes de suportar pressões sobre-humanas, eram hábeis quando em batalha e não sabiam o que era o medo. 1 Crônicas 12, versos 1 e 2 revela um pouco de suas habilidades. São estes que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremeter pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Será que você notou algo a respeito desses rambos, entre aspas, israelitas? Eles eram ambidestros em luta, manejando qualquer arma com extrema destreza e facilidade. Se um homem comum é ferido na mão ou no braço, com que costuma lutar, imediatamente perde quase toda a sua capacidade de combate. E eles não. Eram guerreiros completos. Caso fossem feridos, aprenderam a guerrear com ambas as mãos. Possivelmente despendiam horas treinando para utilizar habilmente a funda, o arco, etc. Mas não só esses valentes foram até Ziclag. Outro grupo composto por pessoas tão especiais e eficazes quanto aquela juntou-se a Davi. Eram os Gaditas. Aprendemos sobre as façanhas dos Gaditas em 1 Crônicas 12, verso 8. Dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como de leões e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Era uma tropa de elite.
É inacreditável, mas certo dia esses homens foram à casa de Davi e se ofereceram para lutar lado a lado com ele em suas batalhas. Além de serem homens fortes e corajosos, suas feições lembravam um leão. Imagine a intimidação que isso causava ao inimigo. O mais interessante, porém, sobre o exército de Davi é que os homens não eram recrutados, mas todos eram voluntários. O livro de 1 Crônicas, capítulo 12, lista um enorme número de guerreiros que se uniram a Davi, vindo de vários lugares. Eles eram a nata dos homens de Israel. A maioria foi mencionada pelas tribos e alguns dos seus feitos, como no caso de Zebulon, versículo 33. Nossa impressionante lista de guerreiros citada em 1 Crônicas 11, 12, ainda encontramos outro grupo de homens super especiais. Eram 200. Seus nomes não são conhecidos, apenas suas tribos. Eles não são descritos como guerreiros que podiam lutar com as duas mãos, nem subir o rio Jordão a nado durante a cheia na época das chuvas. Então, quem eram eles? Leia 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Não pense que eles eram apenas executivos planejando atrás de suas mesas. Não, eles guerreavam, e bem. Além disso, a capacidade deles possuía outra dimensão. Na verdade, o talento que eles demonstravam era o que Davi necessitava para levar suas tropas à vitória. Eram homens de visão, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Os homens de Issacar viam o que os outros não viam, enxergavam além dos eventos da guerra, do acontecimento imediato, vislumbravam o plano divino por trás do que ocorria. Eles tinham discernimento, uma visão da totalidade e do longo prazo. Eram os milhares de guerreiros do exército de Davi, apenas 200 homens tinham essa capacidade. Era um número relativamente pequeno, mas de enorme influência exatamente por sua forma de enxergar as situações e por seu discernimento de como lidar com elas. Meu amigo e colega pastor, estamos vivendo um momento mundial de mudanças rápidas, tão rápidas, que são difíceis de assimilar. Muitas delas não são transformações para melhor, ao contrário, são provenientes de forças malignas. Se você pretende ser um líder espiritual eficiente e eficaz, se você quer impactar sua geração, é completamente imprescindível ter visão. A habilidade de discernir o que ocorre em sua cultura e saber o que deve ser feito para causar um impacto inquestionável em sua casa, seu bairro, sua cidade, enfim, em seu contexto. Talvez o melhor exemplo de visão que encontro nas Escrituras seja o de dois homens corajosos que faziam parte de uma expedição de espionagem. Eles eram Josué e Caleb. Parte dessa história está em Números 13 e 14. Antes, porém, de nos referirmos a esses eventos, quero relembrar outros acontecimentos que nos darão uma compreensão mais objetiva dos capítulos mencionados. Os filhos de Israel estavam libertos da escravidão egípcia sob a liderança firme de Moisés e a poderosa mão de Deus. Partiram do Egito levando todos os seus pertences. Todos os membros de suas famílias marcharam confiantes, atravessando o Mar Vermelho a seco. Foi sob o comando determinado do homem de Deus, Moisés, que Israel chegou às margens do Rio Jordão para atravessá-lo e alcançar a terra prometida. Conforme Números 12, verso 16, o povo acampou no deserto de Parã, que ficava nos limites da tão almejada promessa. Até ali, desde que Israel saíra do cativeiro do Egito, o Senhor não deixara um só dia de demonstrar seu amor por aquelas pessoas que tantas vezes corresponderam com desconfiança, dúvidas, murmurações e ingratidão. Não lhes faltou alimento, água e nem milagres. Do lugar em que estavam acampados, era possível avistar, do outro lado do rio, os muros altos da cidade a serem conquistadas, a sua terra prometida com fumaça saindo das casas e o costumeiro burburinho dos locais habitados. Tudo o que Israel conseguia enxergar do outro lado do rio, o Senhor prometera que lhes pertenceria. Também prometera que seria deles a vitória na luta contra os habitantes que ali viviam. Israel estava prestes a enfrentar exércitos dezenas de vezes mais numerosos que eles, gigantes de quase 3 metros de altura.
Mas Deus afirmara que a vitória seria deles. Antes de atravessar o Jordão e conquistar a terra, o Senhor deu ordens para que Moisés escolhesse 12 homens, um de cada tribo, capacitados, corajosos, honestos, para que espionassem todo lugar. A intenção era conhecer o inimigo. Assim, Israel poderia planejar melhor sua estratégia de guerra. Em Números 13, versos 13 a 16, lemos sobre os homens que foram chamados para essa tarefa. É importante relembrar que a nenhum deles foi solicitada qualquer opinião sobre a capacidade de Israel de vencer ou não. Isso não era necessário, pois Deus já lhes dera a vitória. Então, o que eles deveriam observar? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nelas há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Números 13, versos 17 a 20. Assim que eles terminassem de observar tais aspectos, sua missão estaria encerrada. Moisés nunca disse: quando vocês regressarem, deem sua opinião se devemos invadir a terra ou não. Essa não era a tarefa daqueles homens. Os espiões partiram e voltaram depois de 40 dias. Enquanto estavam nas terras de Canaã, eles colheram frutos para mostrar a Israel a exuberância da terra. De volta ao acampamento israelita, todo o povo se reuniu para ouvir os relatórios, e eles mostraram os maravilhosos e deliciosos frutos que haviam trazido. Até esse momento, tudo era muito satisfatório. Entretanto, 10 espiões dentre os 12 passaram a Moisés e a seus compatriotas uma visão negativa e medrosa sobre o povo habitante da terra prometida. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, versos 28 a 31. Imagine que desânimo essa visão pessimista e limitada por temores humanos provocou nos israelitas. As Escrituras afirmam a respeito: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 11, verso 14. Realmente, o povo pereceu no deserto. Incrédulos ficaram perambulando por ali durante 40 anos. Todos os que haviam saído do Egito com mais de 20 anos morreram e os seus ossos ficaram espalhados pelo deserto. Todos menos 2, Josué e Caleb, os únicos que não compactuaram da convicção dos outros 10 espiões covardes. Eles não tiveram visão, não conseguiram ver Canaã do prisma divino. Essa é a triste constatação. Analise a reação imediata e negativa que o povo teve. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Números 14, versos 1 e 2. O negativismo é infeccioso. Como Israel conseguiu reagir tão mal sabendo da promessa de Deus? O raciocínio humano supera a fé. O pensamento humano acha que é impossível vencer gigantes. Mas sob a convicção da fé, sabemos que temos a vitória, pois Deus está conosco. Diante de todo alvoroço causado pelo relato dos 10 espiões, Caleb e Josué calaram o povo, tentando acalmá-lo e conduzi-lo de volta à razão. Subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, verso 30. Basicamente, Caleb está dizendo: calma, já é hora de lembrarmos da promessa do Senhor e confiarmos nela.
Nosso Deus nos trouxe à margem do Rio Jordão. Temos experimentado constantemente do poder miraculoso de suas mãos. Vamos confiar e partir confiantes para a batalha, pois ele entregará os inimigos em nossas mãos. Após semelhante desafio, esperava-se que o povo levantasse e seguisse seus líderes até conquistar Canaã. Mas, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Números 14, verso 10. Prezado irmão, precisamos pensar nessa questão. Como homens inteligentes com a devida compreensão da importância da natureza de sua tarefa puderam encarar os fatos de modo tão diferente? 10 espiões viram os gigantes, 2 viram as possibilidades. A explicação é muito simples. 2 tiveram a visão e confiaram na promessa de Deus com determinação. 10 se amedrontaram e se encolheram diante do suposto perigo. Todos esses acontecimentos que Israel enfrentou falam profundamente ao meu coração. Espero que isso ocorra também com você. Passamos anos a fio em nossos ministérios enfrentando gigantes semelhantes aos encontrados em Canaã. Em geral, os que confiam totalmente no Senhor são a minoria. A grande maioria raciocina de forma humana e só depende de seu próprio esforço. Os que não têm visão quase sempre não são determinados, não confiam naquilo que Deus prometeu e promete. Se recusam a sonhar com aqueles que são visionários, julgando-os por vezes desequilibrados. 10 viram os problemas, 2 as possibilidades. 10 se impressionaram com os enormes gigantes que habitavam a terra. 2 impressionaram-se apenas com o tamanho do poder de seu Deus. Pastor, você já percebeu que em cada 5 pessoas de sua igreja, apenas uma mantém os olhos fixos no poder do Senhor e todas as outras nos problemas e dificuldades a superar? Caleb e Josué, homens de visão, coragem e audácia, permaneceram sós, desafiando o povo a confiar que Deus honraria a sua coragem. Mas será que o Senhor honrou a coragem de ambos? Eles sobreviveram ao tormento de 40 anos de blasfêmias, murmurações e insatisfações no deserto. Finalmente, quando Israel pisou na terra prometida, Caleb, então, com 85 anos de idade, pediu que Josué lhe desse a montanha onde habitavam aqueles gigantes. Após 40 anos, ele não sentia temor dos gigantes e desafiava o perigo. Ele sabia quem era seu Deus. A última descrição bíblica que temos de Caleb é a cena dele subindo a montanha, arregaçando as mangas de sua túnica, indo com destemor ao encontro dos gigantes para conquistar sua parte da promessa. Você não admira uma pessoa assim? Você não se sente desafiado? Espero que sim. E Josué? O que aconteceu com ele? Ele, já no fim de sua vida, continuava encorajando Israel a conquistar a terra prometida. Um homem velho estimulando a nova geração a confiar e a cumprir por completo a promessa feita pelo Senhor. Josué foi um modelo de homem justo quando disse: escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Deus anda em busca de Calebs e Josués. A igreja necessita, com urgência, de homens como eles, homens de visão como os filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que o Brasil precisa fazer. Nestes dias escuros de confusão moral e espiritual, que o Senhor levante homens e mulheres corajosos, mas especialmente de visão. Senhor, muitas vezes diante dos gigantes da minha vida e do meu ministério, ajo como os 10 espiões. Fico medroso, sem visão, sem determinação. Sou, meu Pai, como um incrédulo. Perdoe-me, ó Deus, e me dê o tipo de visão que Josué e Caleb tinham quando completaram sua carreira com sucesso e realização. Em nome de Jesus. Amém.